Faziam exatamente 11 anos desde a última vez que pisei naquela praia. 11 anos desde que o vento levou as cinzas de Helena para longe de mim, dissolvendo o que restava da minha fé em algo que pudesse durar. Eu costumava dizer que aquele era o único lugar onde o tempo parava, onde o barulho das ondas parecia conversar com a nossa respiração. Mas depois que ela se foi, o som do mar virou uma lembrança amarga. Mesmo assim, naquela manhã, algo em mim mandou voltar. Não sei se foi o sonho que tive na noite anterior, ou o fato de ter acordado com o cheiro dela na memória, como se o vento tivesse atravessado o tempo só para me atormentar. Peguei o velho casaco de linho que ela gostava e saí sem dizer para ninguém para onde ia. A estrada até lá parecia mais curta do que eu lembrava. Cada quilômetro me trazia de volta fragmentos esquecidos. O bar onde ela pedia café com leite mesmo debaixo do sol, o pequeno posto de gasolina onde ríamos das músicas ruins que tocavam no rádio, e aquele mirante onde ela dizia que o mar nunca repetia a mesma cor 2 vezes. Tudo ainda estava lá, só eu é que tinha mudado. O cabelo branco denunciava o tempo que passou, mas o coração ainda era o mesmo tolo que esperava ouvir a voz dela em algum lugar do vento. Quando cheguei à praia, o céu estava acinzentado, e o sol se escondia entre as nuvens como quem tem vergonha de assistir alguém remexendo o passado. Havia poucas pessoas, um casal caminhando com um cachorro, uma criança correndo com um balde azul e um pescador ao longe. O som das gaivotas cortava o silêncio, e por um momento pensei em voltar para o carro. Eu não devia estar ali, mas algo me empurrou para a frente. Descalcei os sapatos, senti a areia fria sob os pés e caminhei em direção à beira-mar. O primeiro toque da água foi como uma punhalada. Era ali, exatamente ali, onde eu tinha deixado parte de mim ir embora junto com ela. A lembrança do dia da despedida veio como um filme mudo. Eu segurava a urna com força demais e o vento quase a derrubou quando o tampo se abriu. Helena sempre dizia que queria virar brisa. E virou. Espalhei as cinzas sem olhar para trás. Na época, achei que o luto fosse um caminho que terminava depois de alguns anos, mas aprendi que ele só muda de forma. Às vezes vira silêncio, às vezes medo, às vezes saudade demais para caber num corpo só. Sentei-me num pedaço de pedra coberto de algas e fechei os olhos. O cheiro do sal misturava-se ao das lembranças. Era como se o mar tivesse guardado cada palavra dita ali. Lembrei do jeito que ela ria, sempre antes de terminar a frase, como se soubesse que a vida podia acabar no meio de uma piada. Lembrei da primeira vez que a vi naquela mesma praia, com um chapéu que o vento insistia em levar embora. Eu devolvi o chapéu, ela sorriu, e foi ali que tudo começou. Engraçado como o destino tem o hábito de fazer círculos. Ele sempre te leva de volta ao ponto onde as coisas começaram, mas você nunca é mais a mesma pessoa. Peguei o relógio de bolso que ela me deu no nosso aniversário de 20 anos de casados, parado há 1 década, mas ainda marcando o mesmo horário de quando o médico assinou o papel do óbito, 17h42. Nunca troquei a pilha, nunca consegui. Talvez porque no fundo eu também tenha parado ali. Enquanto observava o mar, notei algo estranho. Uma mulher caminhava na direção contrária com passos lentos, como se soubesse exatamente onde estava. Vestia um casaco claro, o mesmo tom que Helena usava quando o vento era frio. A princípio, pensei que era apenas coincidência. O mundo está cheio de rostos parecidos com o passado dos outros. Mas havia algo no jeito como ela segurava os cabelos para não cobrirem o rosto, um gesto que reconheci de longe. O coração disparou e a razão tentou gritar que era impossível. 11 anos. Nenhuma pessoa volta depois de ser reduzida a cinzas. A mulher parou a alguns metros de mim. O som das ondas cobria qualquer palavra. Eu me levantei, hesitante, com as mãos trêmulas, sentindo o frio subir pelas costas. Ela ficou parada por um instante, olhando para o horizonte. E então, lentamente, virou o rosto em minha direção.
O tempo parou. O olhar dela era o mesmo, profundo, calmo, como se tivesse me reconhecido antes mesmo de eu acreditar no que via. Nenhuma reação, nenhum susto, apenas uma certeza silenciosa. E eu não consegui me mover. Era como se todos os anos de dor, luto e solidão se concentrassem naquele único segundo. Ela deu um passo à frente e o som dos pés na areia parecia o mesmo que ouvia quando caminhávamos juntos. Eu quis dizer o nome dela, mas a voz não saiu. Foi então que percebi algo em sua mão. Um pequeno papel dobrado, amarrotado nas bordas, como se tivesse sido guardado por tempo demais. Ela estendeu a mão devagar, e quando nossos dedos quase se tocaram, senti o cheiro que a memória guardou por mais de uma década. Jasmim e maresia. Peguei o bilhete sem conseguir olhar direito para ela. No momento em que ergui o rosto, ela já estava indo embora. Fiquei ali, parado, com o papel entre os dedos e o som do mar engolindo o que restava da minha sanidade. Desdobrei o bilhete. As letras eram familiares, traçadas com a mesma caligrafia delicada de quem costumava escrever listas de compras e bilhetes de amor deixados sobre o travesseiro. E ali, no meio daquelas linhas simples, li as palavras que congelaram tudo ao meu redor. Nem tudo em que você acreditava era verdade. O vento soprou com força, levando um grão de areia para dentro dos meus olhos. Quando olhei de novo, ela já tinha desaparecido na névoa, como se nunca tivesse estado ali. O mar, cúmplice do mistério, se manteve em silêncio. Naquele instante, soube que minha vida inteira estava prestes a ser reescrita. Fiquei ali parado, segurando o bilhete entre os dedos, como se aquele pequeno pedaço de papel pudesse me devolver 11 anos da minha vida. Nem tudo em que você acreditava era verdade. As palavras se repetiam dentro da cabeça, uma e outra vez, até se tornarem quase uma oração sem sentido. A caligrafia era dela. Eu a conhecia melhor do que a minha própria. Aquela curvatura no V, a forma como ela inclinava o T, como se tivesse pressa de terminar, era inconfundível. Helena escrevia como falava, com leveza, mas com uma firmeza discreta. E agora aquela mesma letra voltava para mim, vinda de alguém que não podia mais existir. O vento levantou a borda do papel e eu quase o perdi para o mar. Guardei no bolso do casaco, sentindo o coração batendo num ritmo que não conhecia mais. Minha primeira reação foi negar. Devia haver uma explicação lógica. Uma brincadeira cruel, talvez. Alguém com acesso a fotos antigas, alguém que sabia da história, um conhecido distante querendo me testar. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. Aquilo era mais profundo. Era pessoal demais. Tentei olhar em volta, procurando por ela entre as pessoas que caminhavam pela praia, mas só vi rostos estranhos, desconhecidos, que vinham e iam sem prestar atenção em mim. E mesmo assim, juro que por um breve segundo tive a sensação de estar sendo observado. Uma presença atrás de mim, invisível, acompanhando cada movimento. Quando me virei, o vento soprou tão forte que tive que fechar os olhos. E quando abri, não havia mais ninguém. Voltei para o carro andando devagar, como quem atravessa o próprio passado. Cada passo era um eco de outro tempo, do tempo em que ela ainda ria, em que nossas conversas eram sobre jantares simples e planos pequenos, não sobre despedidas e cinzas. Abri a porta do carro, sentei e fiquei ali por longos minutos, observando o mar pela janela, sem coragem de ligar o motor. Eu não conseguia decidir se aquilo era um milagre, uma armadilha ou um delírio tardio de um homem que envelheceu junto com a solidão. Na estrada de volta, o rádio tocava uma música antiga. Era a mesma que Helena colocava toda vez que chovia. The Sound of Silence. Ri sozinho da coincidência, mas o riso morreu rápido. O título da canção parecia zombar de mim. Silêncio. Era tudo o que ela me deixara, e agora até ele parecia me acusar. Cheguei em casa perto das 7,
o céu já completamente escuro e o vento soprando com o mesmo cheiro do mar. A casa parecia ainda mais vazia do que de costume. As fotos na parede, que antes me davam conforto, agora me causavam desconforto. Eu as encarei por minutos, como se esperasse que uma delas piscasse, que uma verdade saltasse de dentro das molduras. Havia uma foto específica que sempre me fazia parar. Helena rindo, segurando um peixe minúsculo que insistia em escorregar das mãos dela. A lembrança daquele dia era nítida. O calor, o barulho das gaivotas, o cheiro de protetor solar. Mas pela primeira vez, percebi algo que nunca tinha notado. No canto da imagem, atrás dela, havia uma sombra. Uma figura desfocada, observando de longe. Uma mulher. Aproximei a foto da luz. A nitidez não ajudava muito, mas havia algo naquele contorno que me gelou o sangue. O mesmo formato de rosto da mulher da praia. Aquela imagem tinha mais de 15 anos e ainda assim o rosto, ou o que dava para ver dele, parecia o mesmo. Um arrepio subiu pela nuca. Comecei a duvidar daquilo que sempre considerei certo. E se eu nunca tivesse conhecido Helena de verdade? E se a mulher que vivi por 23 anos fosse alguém com um passado que nunca me contou? Peguei o bilhete de novo, tentando encontrar qualquer pista além das palavras. No canto inferior direito, uma mancha de sal, ou talvez de lágrima. No verso, quase apagado, havia algo escrito a lápis. 2 letras. CP. Nada mais. Fiquei encarando aquilo como se as iniciais pudessem ganhar vida e me dar uma resposta. CP. Um nome, um lugar. As letras me soavam familiares, mas não consegui lembrar de onde. Naquela noite, não consegui dormir. O som do relógio na parede parecia mais alto do que nunca. Cada tic-tac era uma martelada na minha sanidade. Levantei às 3 da manhã, fiz café e sentei na poltrona da sala. Peguei o álbum de fotografias antigas e comecei a folhear, uma a uma, procurando algo fora do lugar. Quase todas as fotos de Helena tinham um fundo parecido, praia, janelas abertas, mar ao fundo. Sempre o mar. Era como se ela nunca tivesse conseguido se afastar de verdade dele, nem mesmo depois de morrer. Por volta das 4 encontrei uma foto que não lembrava de ter visto antes. Estava entre 2 páginas coladas. Nela, Helena estava mais jovem, talvez 20 e poucos anos, ao lado de uma mulher idêntica a ela, ou quase. Mesma altura, mesmo sorriso, mas um olhar diferente. Mais firme, mais frio. Atrás, uma placa de madeira com letras apagadas. Consegui ler apenas as 2 iniciais que restavam pintadas. CP. O café esfriou na minha mão. Era como se o universo estivesse zombando de mim. Eu, que sempre me orgulhei de ser um homem racional, de não acreditar em superstições nem coincidências místicas, agora estava diante de uma impossibilidade. 2 mulheres iguais. Um bilhete escrito por alguém que devia estar morta. E as mesmas iniciais que apareciam em ambos os lugares. O sol começou a nascer, lançando um brilho pálido pela janela. Decidi que precisava confirmar algo. Abri a gaveta do escritório, tirei o envelope com o atestado de óbito de Helena e o papel da cremação. As mãos tremiam enquanto eu lia. E então notei um detalhe que me escapara durante todos esses anos. O campo de identificação do corpo estava marcado como reconhecimento visual parcial. Eu nunca tinha percebido isso. Nunca questionei. Na época, o médico disse que era protocolo. O acidente no mar, o corpo em decomposição, o estado avançado. Eu aceitei, cego pelo desespero. Mas agora, tudo aquilo parecia um roteiro cuidadosamente montado. Comecei a sentir uma mistura de raiva e medo. Raiva por ter acreditado sem duvidar. Medo de descobrir que a verdade talvez fosse pior do que a morte. Peguei o telefone e procurei o número de um velho conhecido, Paulo Menezes, legista aposentado. Ele trabalhara no hospital onde Helena havia sido declarada morta. Liguei.
Nenhuma resposta. Liguei de novo, até desistir. Foi então que ouvi um barulho vindo da varanda. Um som sutil, como o papel sendo deslizado por baixo da porta. Fui até lá, acendi a luz e o mundo pareceu se repetir. Outro bilhete, dobrado da mesma forma, com o mesmo tipo de papel, úmido de maresia. A caligrafia era a mesma, firme e leve. Abri com mãos trêmulas. Havia apenas uma frase. Você foi ao lugar certo. Agora vá até o fim. No rodapé, um endereço. As letras eram pequenas, quase ilegíveis, mas consegui decifrar. Rua das Conchas 118, Costa Pálida. CP senti o corpo inteiro gelar. O mesmo CP do bilhete anterior, o mesmo das iniciais na foto. A conexão agora era direta. Sentei na poltrona, tentando raciocinar. Costa Pálida. Um nome que soava poético demais para ser coincidência. Um lugar que ela jamais mencionou durante os anos em que vivemos juntos. Passei a madrugada inteira olhando para aquele endereço, com a mente dividida entre o medo e a necessidade de saber. Quando o relógio marcou 6, tomei uma decisão. Eu iria até lá, sozinho. Mas antes, olhei novamente para a foto dela. Aquela que ficava ao lado da cama, onde ela sorria para algo fora do enquadramento. Helena, murmurei, sentindo a garganta apertar. Se você está viva, me diga por quê. E pela primeira vez em 11 anos, senti algo que não sentia desde o dia em que joguei as cinzas ao vento. Esperança. Esperança e um medo que não tinha nome. Passei a manhã toda tentando convencer a mim mesmo de que aquilo não passava de um erro, que alguém, em algum lugar, estava se divertindo às minhas custas, brincando com uma ferida que eu nunca deixei cicatrizar. Mas o problema era simples e impossível de ignorar. Ninguém além de Helena escrevia daquele jeito. Eu tentei, por anos, reproduzir a letra dela nos bilhetes antigos, só para sentir a presença dela um pouco mais, e nunca consegui. Nem o traço, nem o espaçamento, nem o toque leve que parecia deixar o papel respirar. Aquilo era dela. E se era dela, significava que algo em toda a minha vida tinha sido uma mentira. Preparei uma pequena mala, 2 camisas, um casaco, o relógio parado e o bilhete dobrado em 4. Coloquei tudo no banco do passageiro e dirigi rumo ao endereço que ela havia deixado. Rua das Conchas, número 118, Natal Costa Pálida. Um nome bonito demais para um lugar que parecia querer esconder alguma coisa. Nunca ouvi falar dessa vila. Não constava em nenhum mapa turístico, nem nos trajetos que costumávamos fazer. E ainda assim, o caminho até lá parecia se desenhar naturalmente, como se eu já o tivesse percorrido antes. Uma estrada estreita, ladeada por dunas e pequenos coqueiros, que levava a um ponto onde o sinal de celular simplesmente desaparecia. O mar começou a surgir à minha direita, e o cheiro de sal ficou mais intenso a cada curva. Lá longe, as gaivotas circulavam como fantasmas brancos em torno de alguma coisa que eu não conseguia ver. Estacionei o carro em frente a uma placa velha, de madeira, coberta por algas secas. As letras ainda eram legíveis. Bem-vindo à Costa Pálida, onde o silêncio tem casa. Aquilo me causou um arrepio. O vento parecia sussurrar algo que eu não entendia, como uma língua antiga. Segui a pé pelas ruelas estreitas, onde as casas eram pequenas e todas pintadas de um branco que o tempo já começara a amarelar. As janelas estavam fechadas, como se ninguém morasse ali há anos. Ainda assim, eu sentia o peso de olhares invisíveis sobre mim. O som do mar vinha de todos os lados, abafando meus pensamentos. Quando encontrei o número 118, hesitei. Era uma casa simples, térrea, com cortinas azuis desbotadas e uma varanda coberta por trepadeiras. O portão rangeu ao abrir e o barulho ecoou como se fosse proibido quebrar o silêncio daquele lugar. Bati à porta. Nenhuma resposta. Tentei de novo. E mais uma vez.
O som do vento entrando pelas frestas me fez pensar que talvez a casa estivesse abandonada. Mas então, ouvi algo. Um som baixo, metálico vindo de dentro, como se alguém tivesse deixado cair uma colher no chão. Gritei um "Olá", que saiu mais fraco do que eu esperava. Nenhuma voz respondeu, mas percebi uma sombra se movendo por trás da cortina. Dei um passo para trás, o coração acelerando. E então, a porta se abriu, devagar, rangendo como se não fosse usada há muito tempo. O cheiro de maresia misturado com lavanda me atingiu de repente. O mesmo aroma que Helena usava. Entrei, sem ser convidado. Tudo dentro parecia intocado, mas também fora do tempo. Móveis antigos, uma poltrona coberta por lençóis, uma mesa com toalha de crochê e sobre ela, uma caixa de madeira. Era uma daquelas caixas de lembranças, como a que Helena tinha para guardar cartas, bilhetes e conchas. Aproximei-me com cuidado e a abri. Dentro havia várias cartas dobradas e presas por uma fita vermelha. No topo, um envelope com o meu nome. Por um instante, achei que minhas pernas fossem fraquejar. A caligrafia era a mesma, a assinatura também. Para Samuel, dizia a capa do envelope. O papel estava levemente úmido, como se tivesse sido deixado ali há pouco tempo. Sentei-me na poltrona coberta e abri. A carta começava assim: "Se você chegou até aqui, significa que não desistiu. Eu sabia que não desistiria. Há coisas que eu nunca pude te contar. Coisas que precisavam morrer para que você pudesse viver em paz. Mas o mar devolve tudo, Samuel, até o que não devia. Agora é a sua vez de escolher, esquecer ou entender." As mãos tremiam tanto que precisei apoiar o papel na mesa. O resto da carta era confuso, quase poético. Falava de segredos, de nomes falsos, de promessas feitas a pessoas que nunca conheci. E terminava com uma frase que me cortou como navalha. "Você nunca me conheceu de verdade. Mas eu te amei mais do que a mulher que inventei." Reclinei na poltrona, sentindo o ar faltar. Li de novo, e de novo, tentando encontrar alguma pista, algum sentido, mas tudo parecia escrito por alguém à beira do desespero. O papel tinha manchas de água, lágrimas talvez, e um perfume tão familiar que me fez fechar os olhos. A carta tinha sido escrita há pouco tempo, o cheiro ainda era vivo. Helena, ou quem quer que fosse, estivera ali recentemente. Levantei e comecei a explorar a casa. Havia objetos que reconheci. Uma escova igual à dela, um lenço bordado com suas iniciais, o mesmo modelo de chaleira que compramos juntos em uma feira em São Vicente. Era impossível que fosse coincidência. Ainda assim, havia outras coisas que não batiam. Fotos de lugares em que nunca estivemos, retratos antigos de pessoas que eu nunca vira. Uma mulher parecida com Helena, mas com um olhar que me atravessava. Em todas as fotos, ela usava um colar de concha, o mesmo que ela dizia ter perdido no mar há anos. Abri uma gaveta e encontrei um álbum de recortes. Dentro, notícias de desaparecimentos, recortes de jornal com nomes riscados e uma página de diário escrita na mesma letra suave. Não existe morte quando se escolhe desaparecer. Às vezes, viver é apenas mudar de nome. Fechei o álbum. O som do mar do lado de fora parecia mais alto, como se estivesse batendo mais perto da casa. Fui até a janela. As nuvens estavam baixas, o vento mais forte. E então vi, de relance, lá na praia em frente, uma silhueta. Uma mulher parada à beira da água, de costas, à mesma altura, o mesmo cabelo preso num coque improvisado. Corri até a porta, descendo os degraus quase tropeçando, mas quando cheguei à areia, ela já não estava lá. O mar, impassível, engolia todas as pegadas. Fiquei ali, parado, o coração disparado e a carta amassada na mão. Olhei para trás. A casa parecia diferente agora, menor, mais escura. O vento balançava a cortina azul e algo caiu da janela. Uma concha branca, polida, igual àquelas que ela costumava colecionar. Peguei-a do chão.
Na parte de dentro havia algo gravado à caneta. Sexta, às 17h42. O mesmo horário em que o relógio dela parou. O mesmo horário do óbito. Voltei para o carro sem saber o que fazer. O bilhete, a carta, a concha, tudo apontava para uma mesma data, uma mesma hora. E essa hora estava se aproximando. Olhei o relógio de pulso parado. 17h42. O ponteiro imóvel parecia zombar de mim. Enquanto dirigia de volta, a imagem dela me perseguia. Não como um fantasma, mas como uma lembrança viva demais para morrer. A voz dela ecoava no fundo da mente. Uma voz que dizia para eu parar de procurar. E outra mais baixa que sussurrava: ela nunca te deixou. Quando cheguei em casa, encontrei algo novo na caixa de correio. Outro envelope, sem remetente. Dentro, uma única foto. Eu, em pé na praia naquela manhã, com o bilhete nas mãos. E atrás de mim, uma silhueta feminina meio borrada, olhando diretamente para a câmera. Não havia assinatura nem explicação, apenas uma frase escrita no verso, com a mesma caligrafia delicada. Você ainda não entendeu. E foi nesse instante que o frio subiu pela espinha, porque pela primeira vez eu percebi que a mulher da praia não era uma lembrança. Era alguém vivo, alguém que me observava de perto e, pior ainda, alguém que sabia exatamente o que eu faria a seguir. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei sentado na poltrona da sala, observando o envelope aberto sobre a mesa, a foto com a silhueta ao fundo e o bilhete que ainda exalava maresia. As luzes da casa piscavam levemente, como se o lugar respirasse junto comigo, e cada ruído parecia ter vida própria. Às 3h45 da manhã, percebi que o relógio de parede havia parado de novo, exatamente no mesmo horário, 17h42. O mesmo número, a mesma hora, o mesmo ponto onde o tempo parecia se dobrar sobre si. Peguei a carta que encontrei na casa da Costa Pálida e reli mais uma vez. Havia algo nas entrelinhas, algo que eu não tinha enxergado. As palavras, reconhecimento visual parcial do atestado, voltaram à mente. E a lembrança do velório, que até então era um borrão emocional, começou a se reconstruir em detalhes que agora pareciam fora de lugar. Lembro-me de que o caixão chegou lacrado. Disseram que o corpo estava em estado avançado de deterioração por conta da água salgada. Helena havia desaparecido no mar durante uma caminhada noturna. Pelo menos foi o que o relatório policial dizia. Os bombeiros encontraram o corpo 3 dias depois, boiando a quilômetros da costa. Na época, eu estava tão entorpecido que não pedi para ver. Apenas assinei os papéis. O médico me olhou com pena e disse que não era recomendável abrir o caixão. Eu apenas concordei. Queria que tudo acabasse logo. Agora, lembrando da cena, percebi algo que nunca me ocorreu. Não havia cheiro. Nenhum. Um corpo que passou 3 dias no mar. Me disseram, teria um odor impossível de ignorar, mesmo com lacre. Mas aquele dia, o ambiente da funerária estava limpo, leve, quase frio demais. E mais estranho ainda, o velório foi rápido, menos de 40 minutos. Poucas pessoas. Meia dúzia de amigos, o padre, o agente funerário e uma mulher que, até hoje, eu nunca consegui identificar. Ela ficou no fundo da capela, de cabeça baixa, o tempo todo. Vestia um lenço escuro e óculos grandes, e eu achei que fosse alguma amiga distante, alguém do trabalho de Helena. Mas agora, olhando para trás, o corpo inteiro se arrepiou. Aquela mulher tinha a mesma postura da figura que vi na praia. As mesmas mãos cruzadas à frente, o mesmo jeito de inclinar a cabeça para o lado quando alguém falava. Peguei o telefone e comecei a procurar registros do velório. Talvez houvesse alguma foto, algum documento esquecido. Naquela época, minha sobrinha tirou algumas fotos discretas. Liguei para ela, mesmo sendo madrugada. Ela atendeu assustada. Tio, está tudo bem? A voz dela veio confusa, sonolenta. Eu hesitei antes de responder. Aquelas fotos do enterro da Helena, você ainda as tem? Silêncio. Depois de alguns segundos ela disse, acho que sim. Por quê?
Pedi que me enviasse. Alguns minutos depois, o celular vibrou com as imagens antigas. Ampliei uma delas. O caixão coberto por flores brancas, o padre ao lado, e no canto, a mulher do lenço. O rosto parcialmente coberto, mas o suficiente para ver a linha do queixo, o contorno do nariz. Idêntico. Era ela, ou alguém igual a ela. De repente, a memória do toque da urna nas minhas mãos, do peso que senti ao espalhar as cinzas, perdeu o sentido. E se aquelas cinzas nunca foram dela? E se aquele corpo, lacrado dentro de um caixão que nunca pude ver, pertencia a outra pessoa? Fui até o escritório, peguei o envelope com os documentos do hospital e analisei com atenção. O número do registro hospitalar estava parcialmente apagado, e o carimbo da instituição parecia diferente dos oficiais, como se tivesse sido carimbado à mão, sem tinta suficiente. Pesquisei o número na internet e o resultado foi nulo. Nenhum registro com aquele código existia. Era como se Helena tivesse morrido em um hospital que nunca existiu. As mãos tremiam tanto que deixei cair o copo de água que segurava. O barulho quebrou o silêncio e me fez perceber o quanto o ar dentro da casa estava pesado. Fui até a janela para respirar, e lá fora o vento soprava forte, trazendo consigo o cheiro distante de sal. Aquele mesmo cheiro da praia, o mesmo cheiro que parecia persegui-lo desde o dia em que ela desapareceu. Decidi voltar ao ponto de partida. Peguei o carro e dirigi até o antigo Hospital Municipal de São Vicente, onde, segundo o atestado, o corpo havia sido identificado. A cidade ainda dormia quando cheguei. O portão principal estava fechado, mas as luzes do plantão noturno acesas. Toquei o interfone. Uma voz cansada respondeu: "Emergência?" Expliquei quem eu era. Mostrei o documento. Houve uma pausa longa do outro lado. "Senhor, esse carimbo não é nosso. Esse registro não pertence a este hospital." O frio subiu pelas costas. "Como assim?" Perguntei, tentando manter a calma. "Não temos esse protocolo, e o nome do médico que assinou aqui, ele não trabalha aqui desde 2007. Mas Helena morreu em 2014. Fiquei ali parado, segurando o papel que agora parecia uma prova de alguma conspiração absurda. A atendente se aproximou da grade e baixou o tom. "Esse nome aparece em outros casos estranhos. Pessoas declaradas mortas e desaparecidas. O senhor devia procurar a polícia." A polícia. 11 anos depois, eu voltava a ser o homem que procurava por uma mulher perdida no mar. Mas agora eu não procurava um corpo. Procurava a verdade. Voltei para o carro, o coração batendo tão rápido que mal conseguia segurar o volante. A mente, no entanto, estava mais clara do que nunca. Montei a linha do tempo. O desaparecimento, o corpo lacrado, o hospital inexistente, a mulher no velório, os bilhetes, a casa da Costa Pálida. Tudo apontava para uma única conclusão. Helena nunca morreu. A questão era: por quê? E mais do que isso, quem estava ajudando-a a desaparecer? De repente lembrei de algo que ela costumava dizer quando falávamos de segredos. Algumas verdades só se revelam quando você volta ao ponto errado. E foi isso que decidi fazer. Voltar ao ponto errado. O lugar onde tudo começou a desmoronar. Peguei a estrada rumo à nossa antiga casa de praia, a mesma onde ela havia passado os últimos dias antes de morrer. A casa ainda pertencia a mim, mas eu não a visitava desde o velório. O caminho era familiar e o som do mar ao longe parecia zombar de mim a cada quilômetro. Quando cheguei, o portão estava enferrujado, a pintura descascada e as janelas cobertas de poeira. Abri com dificuldade. O ar lá dentro cheirava a abandono, mas também a algo recente. Um perfume fraco, o mesmo que ela usava, ainda pairava no ambiente. Toquei a parede sentindo a aspereza e percebi que a mesa da sala estava coberta de marcas circulares, como se alguém tivesse colocado uma xícara ali há pouco tempo. Subi as escadas e no quarto principal, o mesmo que um dia foi nosso, encontrei o que me fez perder o fôlego.
Sobre a cama havia um colar de concha. O mesmo. Aquele que ela dizia ter perdido no mar, antes de morrer. Sentei na beira da cama, sem saber se devia chorar ou rir. O colar era a prova material de algo que desafiava a lógica. Ela esteve ali, recentemente. A janela estava entreaberta, e uma corrente de ar frio entrou, balançando as cortinas. No chão, um pedaço de papel se movia. Peguei. Era mais uma carta, escrita à mão, com a mesma letra. Você está cada vez mais perto, Samuel. Mas não confie em ninguém, nem mesmo naquilo que lembra. Olhei ao redor, procurando qualquer sinal de quem pudesse ter deixado aquilo ali. Nada. Apenas o som do mar batendo mais forte, como se me chamasse de volta para fora. Guardei o bilhete no bolso, peguei o colar e sentei no carro. Eu não sabia mais o que era real. Mas, pela primeira vez, não sentia apenas medo. Sentia propósito. Porque agora, mais do que nunca, eu precisava saber a verdade sobre o que realmente aconteceu naquele mar. E o que eu realmente enterrei naquele caixão. Quando voltei para casa naquela madrugada, trazia comigo o colar de concha e o bilhete que dizia para eu não confiar em ninguém, nem mesmo nas lembranças. Guardei o colar sobre a mesa e fiquei olhando para ele por longos minutos, tentando entender o que aquele objeto queria me dizer. O mesmo colar que Helena usava nas fotos antigas, o mesmo que supostamente havia se perdido no mar há 11 anos. A concha tinha um pequeno risco na base feito por mim, quando tentava consertar o fecho anos atrás. Eu lembrava perfeitamente, e estava ali, intacto. Senti uma náusea subir. Não era medo, era a vertigem de perceber que o passado, de repente, podia ser uma mentira meticulosamente encenada. Se o colar estava ali, o corpo nunca esteve onde me fizeram acreditar. E se o corpo nunca esteve lá, o que então eu havia sepultado? O amanhecer chegou e eu ainda não tinha dormido. As paredes da casa pareciam menores, como se estivessem se fechando em torno de mim. Decidi abrir todas as janelas e deixar o ar entrar. O vento trouxe o cheiro de sal e, junto com ele, uma lembrança. Helena e eu em uma tarde de domingo, espalhando fotos sobre a mesa, tentando organizar um álbum. Ela ria, dizendo que eu era péssimo para datas. E era verdade. Eu nunca lembrava se aquela viagem tinha sido em 2002 ou 2003. As fotos sabem, ela dizia. Elas envelhecem junto com a gente. Mas naquela manhã, quando peguei o velho álbum no armário, percebi que nem todas tinham envelhecido. As bordas estavam amareladas, o papel gasto, mas as imagens, as que continham ela, pareciam recentes. Brilho preservado, cores vivas. Em uma delas, ela estava em frente à antiga estação de trem de Ubatuba, um lugar que foi demolido em 2009. O problema é que a foto tinha data de revelação marcada como 2012, 3 anos depois. Outro detalhe. Atrás dela, uma placa de loja. Pesquisei o nome no celular. A loja abriu apenas em 2017. Fechei o álbum e respirei fundo. O som do mar vinha de longe, como se me observasse. Aquilo não fazia sentido. Era impossível que uma foto tirada antes de 2014 mostrasse algo que só existiu depois. A não ser que a foto não fosse antiga. A não ser que tivesse sido tirada depois que ela morreu. Fui até a gaveta do escritório e tirei uma caixa cheia de documentos, recortes e certificados. Encontrei o atestado de óbito de Helena. Li linha por linha. Falecimento confirmado em 14 de março de 2014, às 17h42. Às mesmas horas, o mesmo número que me perseguia desde o início. Mas algo mais me chamou a atenção. O documento estava assinado por um legista chamado Dr. Evaristo Nogueira. Eu lembrava desse nome, porque ele foi o mesmo que assinou a liberação do corpo. Mas havia algo errado. O carimbo do CRM estava ilegível. Faltavam 2 números. Peguei o computador e pesquisei o nome no site do Conselho Regional de Medicina. Nada. Nenhum registro.
Era como se ele nunca tivesse existido. Nesse momento percebi que não se tratava apenas de Helena. Havia uma rede por trás da farsa. Gente que sabia falsificar documentos, apagar rastros, criar registros inexistentes. Talvez ela não tivesse fugido sozinha. Talvez alguém tivesse ajudado. Peguei o telefone e disquei para o cartório onde registramos o casamento. Falei com uma mulher que, ao ouvir o nome completo de Helena, fez uma pausa longa antes de responder. Senhor, só um instante. O som das teclas digitando ao fundo. Depois ela disse, Senhor, não há registro de óbito com esse nome em nosso sistema. Senti o corpo congelar. Como assim? Eu tenho a certidão aqui. Ela respondeu. Então foi registrada em outro cartório, talvez em outro município, mas... Aqui esse nome nunca foi dado como falecido. Aliás, ela hesitou. Esse CPF consta como ativo. Desculpe, o quê? Perguntei quase sem voz. Consta ativo. Emitiram um novo documento há 2 anos. Mesmo número, mesmo nome. Helena Duarte, CPF válido. O sangue pareceu sumir do meu rosto. Agradeci, desliguei e fiquei parado no meio da sala com o celular nas mãos. Ela estava viva. Não havia mais dúvida. Mas o que me chocava não era apenas o fato de ela ter sobrevivido, e sim o motivo. Por que alguém fingiria a própria morte? E pior, por que me deixaria acreditar nisso por mais de 1 década? Sentei na poltrona e abri o computador. Digitei o nome dela em todos os buscadores possíveis, redes sociais, cadastros públicos, notícias antigas. Nada. Nenhum perfil, nenhuma foto recente, nenhum rastro. Era como se o nome Helena Duarte tivesse sido apagado do mundo. Mas, em um fórum esquecido, um resultado chamou minha atenção. Um comentário anônimo em uma publicação sobre pessoas desaparecidas. O texto dizia apenas, procure pelo nome que veio antes. Antes de quê? Corri até a gaveta onde guardava os papéis antigos do casamento. Peguei o formulário de registro e lá estava. Helena Duarte, nascida como Helena P. Costa. Aquela inicial me perfurou a mente como um eco. P. Costa. CP. As mesmas iniciais do bilhete, da foto, do endereço. Costa pálida. Ela não havia me deixado um enigma. Ela havia deixado uma rota. Abri novamente a carta da casa litorânea e observei as margens. No canto, quase invisível, uma mancha circular, como a marca de um copo. Dentro da borda, letras minúsculas rabiscadas a lápis. Arquivo 32. Era tudo o que estava lá. Arquivo. A palavra me pareceu fora de lugar. Arquivo do quê? Decidi voltar ao hospital fantasma que liberou o corpo. Havia uma chance de que esse Arquivo 32 fosse parte de algum registro escondido. Peguei o carro, o sol já nascendo, e voltei à estrada. A cada quilômetro, o sentimento de estar sendo observado crescia. Um carro preto passou por mim 3 vezes, sempre mantendo distância. Quando estacionei próximo ao hospital desativado, o veículo reduziu a velocidade, mas não parou. Entrei por uma lateral aberta. O prédio cheirava a mofo e ferrugem. As paredes descascadas, o chão coberto de folhas secas. Caminhei com a lanterna do celular até o corredor principal. Havia uma placa enferrujada presa à parede. Arquivos médicos, bloco C. Segui naquela direção. As portas estavam trancadas, mas uma delas tinha a fechadura quebrada. Empurrei com o ombro e entrei. Lá dentro, pilhas de pastas antigas cobriam mesas e caixas. Comecei a procurar pelos números. 28, 29, 30, e então vi. 32. Peguei a pasta coberta de poeira e abri. Dentro havia apenas uma folha plastificada com 2 palavras. Projeto Maré. Abaixo, uma lista de nomes. Helena P. Costa era o 3º. Os demais tinham carimbos vermelhos. Transferido ou neutralizado. O nome dela estava marcado como ativa. O estômago revirou. As mãos suavam. Projeto Maré. Eu nunca ouvi falar disso. Nas margens do papel, anotações em caligrafia que não era dela. Experimentos costeiros. Sigilo absoluto.
Fechei a pasta e saí apressado. Do lado de fora, o vento havia parado. O silêncio era absoluto, como se o mundo prendesse a respiração. Quando cheguei ao carro, o vidro estava embaçado por dentro, escrito com o dedo uma única frase: "Pare de procurar." Olhei em volta. Nenhum sinal de ninguém. Apenas o som distante das ondas batendo em algum lugar que eu não conseguia ver. Voltei para casa com a pasta apertada contra o peito. Agora eu sabia de uma coisa. Helena não tinha apenas desaparecido. Ela havia sido parte de algo muito maior. E de alguma forma, aquele projeto Maré ainda a mantinha viva. Abri a pasta mais uma vez antes de dormir. No canto inferior do documento, um selo em alto relevo com as mesmas iniciais que me perseguiam desde o início. CP. Costa Pálida. O nome que nunca envelheceu. Passei a noite inteira encarando aquela pasta. Projeto Maré. As duas palavras pareciam se mover no papel quando a luz oscilava, como se respirassem. A lista de nomes continuava ecoando dentro de mim, principalmente aquele detalhe: o carimbo Ativa, ao lado do nome de Helena. Era uma palavra pequena demais para o peso que carregava. Significava que ela não apenas estava viva, mas ainda participava de algo. Algo que continuava em andamento. Por volta das 4 da manhã, o silêncio da casa foi interrompido por um ruído metálico vindo do corredor. Um som ritmado, como um gotejar, mas mais pesado, quase como passos lentos sobre piso de madeira. Levantei da cadeira e caminhei até a porta com o coração acelerado. Quando abri, o corredor estava vazio. Apenas o vento balançando a cortina. Mas no chão havia algo. Um pedaço de papel rasgado, metade de uma página arrancada de algum caderno. Nela, escrito à mão, um número de telefone. Nada mais, nenhum nome, nenhuma mensagem. O prefixo me chamou a atenção. 13, o código da região de Santos, onde Helena desapareceu. O primeiro impulso foi ignorar, deixar como estava. Mas havia um zumbido na minha cabeça, insistente, dizendo que eu precisava ligar. Sentei na poltrona, peguei o telefone fixo e disquei devagar, número por número, como se cada dígito me aproximasse de algo que talvez eu não quisesse ouvir. O telefone chamou 4 vezes. E então, uma voz feminina atendeu. Alô? Era suave, baixa. E por um instante meu corpo inteiro congelou. Aquele timbre, aquela pausa antes de respirar, era a voz dela, Helena. Não consegui responder de imediato. Fiquei apenas respirando do outro lado da linha, sentindo as mãos suarem, o coração descompassado. Quem é? Ela perguntou. Tentei falar, mas a garganta travou. Quando finalmente consegui, a voz saiu rouca, trêmula. Helena. Silêncio. Um silêncio tão profundo que dava para ouvir o chiado da linha, o som distante de ondas e o que parecia ser um gavião ao longe. Então ela respondeu, mas não como eu esperava. Você não devia ter voltado para Costa Pálida. A voz dela tremia levemente, mas não de medo. Era uma frieza contida, quase ensaiada. Onde você está? Perguntei, levantando-me da poltrona, sentindo o chão girar. Samuel, por favor, não procure mais. O modo como pronunciou meu nome, o mesmo tom que usava quando eu me esquecia das chaves ou quando a assustava de brincadeira, me atravessou como uma lâmina. Você está viva. Ela respirou fundo. Ouvi o som de algo batendo, talvez uma porta. Nem tudo que morre desaparece. A ligação caiu. Fiquei olhando para o telefone, imóvel. A tela piscava, chamada encerrada, mas a voz dela continuava viva dentro de mim, repetindo aquela frase. Nem tudo que morre desaparece. Tentei ligar de volta. Nenhum sinal. O número agora dava fora de área. Andei pela casa feito um homem sem rumo. Peguei o colar de concha e apertei contra o peito, tentando entender o que acabara de acontecer. Cada lembrança de Helena voltava embaralhada. O dia em que ela esqueceu o nome do próprio irmão.
As noites em que saía sozinha para andar e pensar. As ligações misteriosas que dizia serem do trabalho. Tudo, de repente, parecia ganhar um novo sentido. Amanheceu enquanto eu ainda andava de um lado para o outro. Sentei-me no sofá e olhei para o relógio de parede, parado como sempre, em 17h42. O mesmo horário que ela mencionou na concha, o mesmo que aparecia em todos os documentos. Talvez fosse uma hora marcada, talvez um código. Decidi fazer o impensável. Peguei o telefone novamente e procurei o registro daquele número. Usei um site de rastreamento. O sistema demorou alguns minutos e, então, exibiu um resultado parcial. O número estava vinculado a uma linha corporativa inativa, pertencente a uma empresa chamada Maretec Sistemas Oceânicos Ltda. A palavra maré apareceu diante de mim como uma lembrança que se recusa a morrer. O Projeto Maré. Agora havia uma empresa. Pesquisei. Encontrei um registro antigo, datado de 2012, 2 anos antes da morte de Helena. A sede ficava em uma área industrial costeira, desativada há mais de uma década, na fronteira entre Itanhaém e Peruíbe. Coordenadas exatas, mas nenhuma foto recente. Fechei o notebook. O colar de concha continuava sobre a mesa, e ao lado dele, o bilhete antigo. Nem tudo em que você acreditava era verdade. Era como se ela tivesse deixado um mapa, cada pista me empurrando para o mesmo destino. Mas havia uma coisa me corroendo por dentro, aquela voz ao telefone, o modo como ela disse Samuel. Era impossível de imitar. Nenhuma gravação, nenhum ator conseguiria reproduzir aquele leve tremor nas vogais, aquele sotaque sutil que vinha de quem cresceu perto do mar. Eu conhecia aquele som. Era ela. Fui até o quarto e abri a gaveta onde guardava as fitas antigas do nosso gravador portátil. Helena costumava registrar mensagens curtas, ideias, às vezes até receitas. Coloquei uma das fitas no toca-fitas velho e apertei o play. A voz dela encheu o quarto e por alguns segundos eu voltei a existir. Samuel, se um dia eu desaparecer, prometa que vai continuar indo ao mar. O mar sempre devolve o que é dele. A fita chiou e o som se distorceu. Parei, rebobinei e percebi algo que nunca tinha notado. Havia um trecho apagado, substituído por ruído branco, como se alguém tivesse gravado por cima. Voltei a fita mais uma vez, aumentei o volume e, por entre o chiado, ouvi uma voz masculina, fria, quase mecânica. Arquivo 32 confirmado, sujeito em fase de observação. Soltei a fita. O som ecoou dentro da minha cabeça. Sujeito. Estavam falando de mim. A ficha caiu com um peso quase físico. Helena não apenas fazia parte de um projeto. Eu também fazia. E, de algum modo, aquilo continuava em andamento. Corri até o armário, puxei o álbum de casamento e abri na última página. Atrás da foto colada, havia algo. Um pedaço de papel dobrado tão fino que parecia parte do papel fotográfico. Dentro, uma sequência de números e letras. C32SM. E logo abaixo, uma frase escrita com a mesma caligrafia suave. Se ouvir minha voz, siga as marés. O chão pareceu se mover. Olhei para fora. O mar estava revolto e as ondas batiam com uma força incomum. 17h42 ainda piscava em minha cabeça. Faltavam poucas horas para aquele horário. Liguei o carro e dirigi em direção à costa, sem destino certo. A estrada parecia me guiar sozinha, como se cada curva já estivesse programada. Quando cheguei perto do mar, o vento ficou mais forte, carregando o mesmo cheiro de lavanda que vinha das roupas de Helena. Parei o carro em uma área deserta, desliguei o motor e fiquei ali, ouvindo o barulho das ondas. Foi quando o celular, que não tocava há horas, vibrou no banco ao lado. Um número desconhecido. Atendi. Silêncio por 2 segundos. Depois a voz dela novamente. Samuel, você está muito perto. Do quê? Perguntei, a garganta seca. Daquilo que nunca devíamos ter tocado. O som de estática aumentou
E a ligação caiu. Olhei para o mar à minha frente. No horizonte, luzes piscavam, não de barcos, mas de algo mais baixo, mais próximo da superfície. E naquele instante, entendi que o mar estava tentando me devolver algo. Ou alguém. O vento soprou forte e senti o frio subir pela espinha. O relógio marcava 17h41. E pela primeira vez desde o dia em que ela morreu, tive certeza absoluta de uma coisa. Helena estava viva. Mas o que ela havia se tornado eu ainda não sabia. O mar ficou diante de mim por um tempo que não sei medir. As ondas batiam com uma regularidade quase hipnótica, como se houvesse um ritmo oculto ali, um padrão que apenas quem tivesse perdido algo nas profundezas seria capaz de entender. Fiquei observando as luzes piscando no horizonte. Não eram barcos, eu sabia. Elas não se moviam com o vento, mas com uma precisão fria, quase matemática. E entre cada lampejo, o eco das palavras dela se repetia na minha mente. Você está muito perto. Voltei para o carro tremendo, o coração batendo em um compasso irregular. A pasta com o nome Projeto Maré continuava no banco de trás. Peguei o colar de concha, o bilhete e o papel escondido atrás da foto de casamento, aquele com o código C32SM e a frase: "Se ouvir minha voz, siga as marés." Foi quando percebi algo que antes me escapara. No verso do papel, escrito em traço quase invisível, havia um endereço completo, com coordenadas e uma anotação: Base 3, Costa Pálida, acesso restrito. As letras estavam meio borradas, mas legíveis. A escrita era dela. Eu a reconheceria mesmo se fosse a última coisa que visse no mundo. Decidi que iria. Não por curiosidade, por necessidade. Porque o que quer que Helena estivesse tentando me mostrar já estava me arrastando de volta para o lugar onde tudo começou. E de algum modo eu sentia que se não fosse até o fim, nunca mais teria paz. Dirigi a madrugada inteira. A estrada litorânea estava quase deserta, exceto por um caminhão que me seguiu por quilômetros, mantendo distância. As luzes do retrovisor piscavam às vezes e eu sentia a mesma presença invisível de sempre, como se alguém em algum lugar estivesse monitorando cada movimento meu. A costa amanheceu envolta em neblina. O ar parecia pesado, quase metálico, e a sensação era de que eu não respirava, mas engolia o próprio silêncio. Quando cheguei à altura indicada no papel, percebi algo estranho. O asfalto terminava de repente, substituído por uma estrada de terra batida que seguia em direção a um campo de dunas. Nenhuma placa, nenhuma construção visível. Apenas o som das ondas e o farfalhar das folhas secas. Deixei o carro e continuei a pé. O vento batia forte e o sal grudava na pele. A areia era fria, quase úmida, e as pegadas se apagavam atrás de mim, como se o chão se recusasse a registrar minha presença. Depois de alguns minutos avistei algo no horizonte, uma cerca de ferro parcialmente soterrada e, além dela, uma estrutura de concreto. Um antigo bunker, talvez. As paredes estavam cobertas por musgo e inscrições apagadas, mas uma delas ainda era legível: Marétec, Base Experimental 3. O coração disparou. Era real. A empresa, o projeto, tudo. Aproximei-me da entrada, que estava parcialmente enterrada na areia. Havia uma placa de aviso corroída pelo tempo. Acesso restrito, área sob controle federal. O cadeado ainda estava preso, mas o portão se movia com facilidade. Alguém o abrira recentemente. Entrei. O ar lá dentro era frio e úmido. As paredes, cobertas de ferrugem e líquen, refletiam o brilho fraco da lanterna. O corredor se dividia em 3 passagens. Escolhi a do meio, guiado por um som distante. Algo entre um zumbido elétrico e o ruído do mar ecoando subterrâneo. A cada passo, a sensação de que eu estava entrando em algo que não deveria ver crescia. No fim do corredor, uma porta metálica entreaberta deixava escapar uma luz azulada. Empurrei com cuidado e entrei. O que vi me tirou o ar.
Era uma sala circular, cheia de monitores antigos, cabos e tanques de vidro vazios. No centro, uma mesa de metal com pastas espalhadas. Peguei uma delas. Maré 32, observação subaquática, fase 2. O mesmo número da pasta do hospital. Dentro, relatórios datilografados com anotações técnicas. Reação ao composto salino. Sujeito mostra aumento de resistência celular. Cicatrização acelerada. Abaixo um carimbo. Confidencial. Sujeito HC. Helena Costa. Meu estômago se revirou. As mãos suavam tanto que o papel começou a amassar. Havia mais páginas, e em uma delas uma fotografia, granulada em preto e branco. Uma mulher dentro de um tanque, fios conectados ao corpo, os olhos fechados. O rosto era dela. Dei um passo para trás. Um ruído metálico ecoou atrás de mim, uma porta batendo, talvez. O som reverberou pelas paredes e, por um momento, pensei ouvir passos. Apaguei a lanterna. Esperei. Silêncio. O ar parecia pulsar. Quando acendi novamente, percebi outro detalhe. Sobre a mesa, ao lado das pastas, havia um pequeno gravador portátil, idêntico ao que Helena usava em casa. Peguei-o e apertei o botão play. O som inicial era de estática. Depois uma voz feminina, baixa, cansada. Se você está ouvindo isso é porque encontrou a base. Eu não morri, Samuel. Eles me fizeram desaparecer. Eu fui parte de algo que começou no mar e nunca terminou. A voz falhava, cortada por chiados. Eles chamam de Projeto Maré porque tudo aqui gira em torno da água. Células que se regeneram, corpos que resistem à decomposição. Eu fui um experimento. E você? A voz parou. Um soluço. Você também era parte. Só não sabia. O som cortou. Apertei o botão de novo. Silêncio. Rebobinei, tentei reproduzir mais uma vez, e uma frase final surgiu entre o ruído. Se quiser respostas, siga até o farol. 17 Budiai e 42, quando o mar recuar. Desliguei o gravador e fiquei ali, tentando respirar. O farol. O mesmo lugar onde ela gostava de ver o pôr do sol, onde espalhei suas cinzas 11 anos atrás. Tudo voltava para o mesmo ponto. Saí da base com as pernas tremendo. A luz do dia já invadia as fendas das paredes. Lá fora, o vento havia mudado. O cheiro de maresia era mais forte do que nunca, quase sufocante. Voltei pela trilha e notei algo que não estava ali antes. O mesmo carro preto estacionado a uma distância considerável. O motor desligado, os vidros escuros. Fingi não ver. Entrei no meu carro e dirigi em direção ao farol. A estrada costeira estava quase deserta. O céu, cinza e denso, como se o próprio tempo hesitasse em continuar. A cada quilômetro, o relógio do painel se aproximava de um número que eu já sabia de cor. 17 e 42. Enquanto dirigia, não conseguia evitar o pensamento que me corroía desde a base. Eu também era parte disso. Mas como? Eu era apenas um homem comum, um viúvo tentando entender o passado. Que tipo de experimento envolvia alguém como eu? Ao longe, via a silhueta do farol se formando no topo da colina. O mesmo farol que marcou o fim, e agora parecia prometer um novo começo. O vento aumentou, e o mar, lá embaixo, parecia recuar lentamente, como se abrisse caminho para algo que sempre esteve escondido. A voz dela ainda ecoava no gravador, quando o mar recuar. E naquele instante, percebi que a maré realmente estava baixando. As pedras antes cobertas agora apareciam nuas, revelando um caminho estreito que levava direto à base do farol. O relógio marcava 17h39. Apertei o passo. Cada fibra do meu corpo gritava para eu voltar. Mas a necessidade de entender era mais forte do que o medo. Quando cheguei ao início da trilha rochosa, o sol apareceu entre as nuvens, lançando um brilho dourado sobre as ondas. E por um instante pensei ouvir a voz dela novamente, sussurrando o meu nome, carregada pelo vento. Samuel. Virei para trás, mas não havia ninguém. Apenas o mar e o farol me esperando.
As pedras do caminho estavam cobertas de limo, e cada passo era um risco de escorregar direto para o mar. O vento soprava com uma força que fazia o corpo inclinar involuntariamente para a frente, como se o próprio oceano tentasse me empurrar de volta. Mas havia algo naquela direção, algo que pulsava sob o farol, algo que chamava pelo meu nome em silêncio. O farol da Costa Pálida sempre fora imponente, mesmo antes de ser desativado. Lembro de quando Helena e eu subíamos até o topo antes do pôr do sol, apenas para ouvir o som do vento atravessando a estrutura de ferro. Ela dizia que aquele som era o suspiro do mar. E naquele momento, enquanto eu subia a trilha, juro que ouvi o mesmo som, um assobio grave, contínuo, vindo de dentro das paredes do farol, como se alguém o tivesse acordado depois de anos. Quando cheguei ao portão de ferro que cercava a base, percebi que ele já estava destrancado. Empurrei devagar. O metal gemeu alto, um ruído que se perdeu entre as ondas. Lá dentro havia uma pequena casa anexa, o antigo abrigo dos operadores, agora tomada por salitre e tempo. As janelas estavam todas fechadas, cobertas por tábuas e ferragens, como se alguém tentasse impedir que algo saísse e não que alguém entrasse. Aproximei-me devagar. A cada passo, o chão rangia sob os sapatos molhados. Toquei a maçaneta da porta principal. Fria, metálica, mas sem resistência. Abri. O ar lá dentro era denso, abafado, e um cheiro de ferrugem e lavanda misturados invadiu minhas narinas. O mesmo perfume de Helena. Por um instante, o tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo. Aquele espaço abandonado tinha a mesma disposição de móveis que nossa casa antiga. A mesa redonda no centro, o relógio parado na parede, marcando 17h42. E sobre o aparador, um pequeno rádio antigo. O rádio estava ligado. O ponteiro tremia sobre uma estação morta, chiando baixo, até que, de repente, a estática deu lugar a algo familiar. Uma melodia suave, lenta, que eu conhecia de cor. Era Unchained Melody, nossa música, a que tocava no jantar do nosso aniversário de 20 anos. Senti o corpo paralisar. O som era nítido, límpido, como se alguém o tivesse colocado para tocar naquele exato instante. Dei 2 passos à frente. A música aumentou, o volume girando sozinho. O rádio não podia funcionar. Não havia energia no farol desde 2011. Ainda assim, ele tocava. Olhei ao redor. Sobre a mesa havia uma vela acesa, consumida pela metade. E ao lado, uma concha branca, polida, igual a que encontrei na casa da base. Dentro dela, algo escrito a caneta. Suba. O coração começou a bater forte demais. Respirei fundo e caminhei até a escada em espiral que levava ao topo do farol. O metal estava frio e úmido. A cada degrau a música parecia se distorcer. As notas se alongavam. Os agudos soavam errados, como se o próprio rádio estivesse se transformando em um sussurro. Quando cheguei ao último lance, percebi uma luz fraca escapando pela fresta da porta superior. Empurrei com cuidado. A sala circular no topo estava iluminada apenas pela luz difusa do entardecer. No centro, uma mesa coberta por folhas soltas, mapas marítimos e fotografias amareladas. No chão, marcas de pés descalços. E junto à parede, uma cadeira voltada para a janela. Sobre ela, um casaco bege, o mesmo modelo que Helena usava. Dei um passo e a cadeira girou levemente, balançando como se alguém acabasse de se levantar. O som do rádio havia parado. No lugar da música, ouvi apenas o barulho do mar. Mais próximo, mais pesado, quase humano. Peguei um dos papéis sobre a mesa. Era um mapa da costa, cheio de anotações. Linhas desenhadas à mão, setas apontando para pontos no oceano marcados com o símbolo CP. E datas: 2014, 2017, 2021. Embaixo, uma frase em tinta azul. O mar devolveu todos. Enquanto tentava entender, o vento soprou forte e um envelope caiu do aparador. Peguei-o.
Dentro havia uma única fotografia, eu e Helena, na praia, no dia em que espalhei suas cinzas. Só que naquela imagem, atrás de mim, havia alguém, uma figura idêntica a ela, observando à distância. A mesma mulher da foto que recebi na caixa de correio dias antes. Foi quando percebi o som. Um leve arranhar vindo do andar de baixo, seguido de passos lentos subindo a escada. Um rangido metálico, regular. Não estava sozinho. Apaguei a lanterna, prendi a respiração. O som parou. Depois, uma voz, suave, baixa, como se sussurrasse de dentro da parede. Samuel. O nome ecoou dentro de mim. Era ela. Eu sabia. O mesmo tom, o mesmo sussurro quebrado. Helena. Minha voz mal saiu. Silêncio. Desci devagar, um degrau de cada vez. Quando alcancei o térreo, a vela na mesa estava quase no fim. O rádio chiava novamente, mas dessa vez não havia melodia. Apenas o som do mar e uma gravação de fundo antiga, com a voz dela repetindo uma frase que eu não lembrava. Se um dia o mar me chamar, não me siga. O chiado engoliu o resto, e então ouvi algo atrás de mim, o barulho de uma janela se abrindo. Virei. As tábuas estavam partidas, o vento entrando com força, levantando papéis e poeira. Lá fora, o mar recuava mais ainda, expondo uma faixa de areia que parecia levar até um ponto escuro. Uma estrutura semi-submersa, redonda, de concreto, como uma tampa. E, por um instante, tive certeza de ver uma silhueta parada sobre ela. A mesma postura, o mesmo cabelo preso. Helena. Corri até a porta, mas o vento bateu com tanta força que ela se fechou antes que eu pudesse alcançar. Fiquei batendo, gritando o nome dela, até perceber que o som não ecoava para fora. Era absorvido, como se o ar ao redor tivesse se tornado denso demais para o som atravessar. Quando finalmente consegui abrir, a silhueta já não estava mais lá. O mar começava a subir novamente, rápido, cobrindo a faixa de areia em segundos. No chão, perto da porta, encontrei algo novo. Uma fita cassete, enrolada num fio de concha. A etiqueta dizia apenas Maré, 17h42. Voltei para dentro tremendo. Coloquei a fita no rádio. A voz dela preencheu o ar. Se você encontrou isso, significa que o mar ainda não te levou. Eu tentei te poupar, Samuel. Tentei morrer para te salvar, mas eles não deixaram. Agora o mar está voltando para buscar o que é dele. E isso inclui nós dois. A gravação terminou. A vela se apagou. E lá fora, o som do farol começou a tocar de novo. O mesmo som grave que Helena chamava de suspiro do mar. Mas dessa vez, o som vinha acompanhado de outro, mais profundo, quase humano. Um som que parecia pronunciar meu nome repetidas vezes, vindo das profundezas. Samuel. O mar estava subindo. E eu sabia que o próximo passo me levaria de volta ao ponto onde tudo começou. O limite entre o que é lembrança e o que nunca deveria ter sido lembrado. A noite caiu pesada sobre o farol. As nuvens cobriam tudo e a lua, escondida, apenas deixava escapar um brilho pálido que mal tocava a água. A maré já havia subido completamente, engolindo o caminho de volta. Eu estava preso ali, entre o mar e as respostas que me chamavam pelas vozes do passado. O rádio chiava ainda, com aquele chiado de fita antiga que parece querer dizer algo que não tem palavras. E misturado à estática, a voz dela voltava em fragmentos, como ecos de uma lembrança que se recusava a morrer. Tentei te salvar. O nome nunca foi meu. Não deixe o mar entrar. Cada frase cortava o ar, como uma lâmina fria. Peguei o colar de concha e o apertei com força até os dedos doerem. O fio estava encharcado de suor e sal. A concha parecia pulsar levemente. Um batimento quase imperceptível, mas constante, como se estivesse viva. Eu precisava entender. Tudo me levava à mesma direção. O mar, o nome, o projeto. Sentei à mesa e espalhei todos os papéis que tinha.
Os mapas da Base 3, os relatórios do Projeto Maré, as anotações rabiscadas que encontrei em Costa Pálida. Tentei montar uma linha, um padrão. Sujeito HC. Arquivo 32. Experimentos costeiros. Tudo apontava para algo que começou muito antes de eu e Helena nos conhecermos. Peguei a fita que encontrei ao lado do rádio. Aqui dizia Maré, 1742, e rebobinei com cuidado. Coloquei-a novamente. A gravação começou com o som do mar. Depois, a voz dela, mais clara dessa vez. Samuel, se você estiver ouvindo isso, é porque o mar devolveu o que sobrou de mim. Eu não morri naquele dia. Pelo menos não completamente. O corpo que eles levaram não era o meu. Foi uma substituição. Eu fazia parte de um projeto, algo que começou antes de nós nos conhecermos. Eu era o teste número 32. Eles chamavam de fase humana. Parei a fita. O corpo inteiro gelou. Reproduzi novamente. Eles estavam estudando a regeneração celular em ambientes salinos, mergulhos longos, temperaturas extremas. Eu aceitei participar antes de te conhecer. Disseram que era pesquisa médica, algo para ajudar pacientes com insuficiência pulmonar. Mas não era. Eles queriam ver até onde o corpo podia mudar, até onde podia deixar de ser humano. A voz dela ficou mais fraca. Quando o acidente aconteceu, eles aproveitaram. Encobriram tudo. Declararam minha morte. Usaram um corpo de outro teste que falhou. E me mantiveram viva aqui, na costa. Disseram que eu precisava completar a transformação. Eu tentei fugir. Foi quando deixei os bilhetes, os sinais. Achei que se um dia você voltasse, encontraria as respostas. Mas agora é tarde, Samuel. Eu já não sou a mulher que você amou. O som foi engolido por chiado. Depois de alguns segundos, uma última frase surgiu, tão baixa que precisei encostar o ouvido no rádio. Meu nome nunca foi Helena. O coração pareceu parar por um instante. A fita terminou, girando em silêncio. Helena nunca existiu. Essa frase ecoava dentro da cabeça como uma confissão que eu mesmo não queria aceitar. Levantei-me e procurei mais pistas no cômodo. Abri as gavetas, derrubei papéis, puxei livros mofados das prateleiras. Embaixo de uma pilha de mapas, encontrei um dossiê preso com elástico. Capa preta, sem título. Dentro, relatórios com o selo da Maretic e assinaturas diferentes. Um deles continha uma ficha de identificação. Sujeito 32, nome anterior, desconhecido. Nome operacional, Helena Costa. E mais abaixo, uma nota escrita à mão. Capacidade adaptativa superior. A interação com o observador primário indica vínculo emocional inesperado. Manter vigilância. Observador primário. Era eu. Eles me usaram como parte do experimento. Eu não era apenas o marido. Era o controle. O humano normal. O parâmetro. Eu era a referência daquilo que eles tentavam criar. O chão pareceu fugir dos meus pés. As mãos tremiam, o ar faltava. Saí tropeçando da casa, abrindo caminho pela escuridão até a beira do mar. A maré estava inquieta, agitada, e o farol piscava uma luz intermitente, iluminando as ondas por segundos antes de mergulhar tudo na sombra outra vez. Gritei o nome dela, ou o que eu achava que era o nome dela, para o vento. Helena, se você está viva, se ainda é você, apareça. O mar respondeu com um trovão distante e algo brilhou lá embaixo no meio das águas. Um reflexo metálico, talvez. Ou uma luz se movendo. Abaixei-me, tentando enxergar melhor. Era uma estrutura redonda, igual a que vi quando o mar recuou. Um domo de vidro, semi-submerso. E dentro dele, movimento. Uma silhueta, de pé, imóvel, olhando direto para mim. O rosto era dela, e não era. As feições idênticas, mas havia algo errado. Os olhos eram mais escuros, o cabelo mais pálido e a pele não parecia pele. Era translúcida, com veios azulados, como se o sal tivesse se tornado parte do corpo. A criatura, ou mulher,
Levantou uma das mãos e a pressionou contra o vidro como se tentasse se comunicar. Fiz o mesmo, instintivamente. O vidro era frio, pulsante. E quando minha mão encostou, senti algo como uma corrente elétrica subir pelo braço. O reflexo das ondas tremia sobre o rosto dela, mas os lábios se moveram. Eu não ouvia som algum, apenas lia o movimento das palavras. Volte. Um rugido surdo veio das profundezas. A estrutura vibrou e bolhas subiram em espiral, como se algo enorme estivesse se movendo lá embaixo. Dei um passo para trás. O vidro começou a rachar. Um som seco, seguido de outro e outro. Em segundos, uma fenda se abriu e um jato de água salgada me atingiu com força. Caí na areia tossindo enquanto o mar avançava. Quando olhei de novo, a estrutura havia sumido. Apenas o farol piscava, solitário. Corri de volta para dentro da casa. O rádio ligou sozinho, chiando. E entre o ruído, uma voz feminina, a dela, mais nítida do que nunca. Samuel, o que eles criaram em mim não pode ser apagado. Eu sou parte do mar agora, e o mar está vindo atrás de você também. A voz se distorceu e a estática tomou conta. Olhei ao redor e percebi que as paredes estavam úmidas. Água escorria pelas frestas, como se o oceano estivesse sangrando para dentro do farol. Cada goteira carregava o mesmo cheiro, lavanda e sal. Peguei a pasta preta, as fitas, o colar. Corri escada acima, tentando alcançar o topo antes que o mar engolisse o lugar. Lá de cima, vi o horizonte. As ondas se moviam como se respirassem, formando espirais gigantescas que giravam em torno de um ponto central, exatamente onde a estrutura havia estado segundos antes. O relógio de pulso, o que ela me deu no aniversário, começou a vibrar. Olhei. Estava funcionando. O ponteiro marcava, implacável, 17h42. A hora de todas as coisas. E enquanto o farol piscava em intervalos perfeitos, entendi que aquilo não era coincidência. Era sincronização. Algo havia sido programado para aquele exato instante. Fechei os olhos, o vento cortando o rosto, e ouvi a voz dela pela última vez, suave, vinda das ondas. Se quiser saber quem eu era, siga o mar até o fim. E então, o farol apagou. O mundo mergulhou em silêncio. Quando o farol se apagou, o silêncio não foi o mesmo de antes. Era o tipo de silêncio que tem peso, como se o ar estivesse cheio de coisas não ditas. O mar se recolheu por alguns segundos, como se prendesse a respiração antes de engolir o mundo inteiro. Eu fiquei parado lá em cima, sozinho, sentindo a vibração nas vigas, o som grave que vinha do fundo. O mesmo que ouvi naquela primeira noite em que voltei à praia. Era a respiração do mar. Era ela respirando através dele. A luz do farol piscou uma última vez, fraca, azulada. Nesse clarão breve, vi algo na areia lá embaixo. Uma forma clara, retorcida, meio soterrada. Parecia uma pessoa. Corri escada abaixo, tropeçando, batendo o ombro nas paredes molhadas. A água já cobria metade do piso. Quando consegui sair, a chuva começou de repente, misturando-se à espuma das ondas. Desci até a praia e caminhei em direção àquela forma. Não era um corpo, era um cofre de ferro pequeno corroído pelo sal. O número gravado nele, 32, o mesmo número dela. Me ajoelhei, as mãos tremendo tentando abrir, mas a fechadura estava travada. Peguei uma pedra, bati com força até que o metal se rendesse. Dentro havia um envelope plastificado e uma concha, idêntica à do colar. O envelope tinha o mesmo tipo de papel amarelado dos bilhetes anteriores e a caligrafia era a dela. Abri com cuidado. Dentro apenas uma página, 2 frases. Samuel, o mar não leva. Ele devolve o que o amor enterrou. Você nunca foi o observador. Foi o motivo. Li e reli até as palavras perderem sentido.
A chuva apagava a tinta aos poucos e, mesmo assim, eu continuava repetindo cada sílaba em voz baixa. O motivo. O vento soprou mais forte e por um instante pensei ouvir um canto distante. Uma voz feminina, arrastada, misturada ao som das ondas. Segui o som, tropeçando entre as pedras, até alcançar o ponto onde antes estava a estrutura de vidro. Agora só restava o mar, revolto e profundo. Mas bem abaixo da superfície, uma luz azulada pulsava lentamente como um coração batendo sob a água. Senti um impulso impossível de explicar. Entrei. A água estava gelada, mas não me rejeitou. Não ardeu nos olhos, não queimou os pulmões. Era como se me reconhecesse. Afundei mais e mais, até perder a noção da direção. Abaixo de mim, a luz crescia. E então vi uma câmara imensa, circular, de paredes translúcidas, coberta por algas luminosas. Dentro dela, dezenas de cápsulas, corpos suspensos em líquido salgado, todos idênticos, todos com o rosto dela, mas eram cópias imperfeitas, algumas sem cor, outras deformadas, outras quase dissolvendo. No centro, uma única cápsula intacta, brilhando mais forte que as outras. Dentro, Helena, ou o que restava dela. Os olhos estavam abertos. Ela me olhava. Numa das mãos, segurava um objeto preso por um fio fino, o mesmo colar de concha. E dentro da concha, algo piscava. Uma pequena esfera metálica, um dispositivo. A cápsula se abriu com um estalo. A água ao redor girou em turbilhão. Eu tentei nadar para trás, mas uma força me puxou para perto. A luz aumentava até que tudo se tornou branco. E no meio da claridade, ouvi a voz dela, não mais pelo rádio nem pela fita, mas dentro da minha cabeça. Samuel, agora você sabe. O projeto Maré nunca foi sobre mim, foi sobre nós. A luz se expandiu. Por um momento senti tudo. O frio, o sal, o peso do tempo e uma lembrança distante. O dia em que a conheci, há décadas, na mesma praia. O jeito como ela já parecia me conhecer, como se aquela conversa não fosse a primeira. Tudo se encaixou. Helena não foi criada pelo projeto. Ela foi o projeto. E eu, o teste final. O homem que amaria algo que não era inteiramente humano. Quando a luz desapareceu, despertei na areia. O sol nascia, dourando o mar. O farol estava em silêncio, o rádio quebrado, o colar ao meu lado, mas agora sem concha. Dentro dele, apenas o fio, e no nó, uma gota sólida de sal cristalizado. Levantei-me devagar. O corpo doía como se tivesse atravessado uma tempestade. Ao meu redor, o mar estava sereno, liso como um espelho. Caminhei pela areia molhada até o ponto onde tudo começou, onde espalhei as cinzas dela 11 anos antes. A maré desenhava espirais perfeitas, e no centro, algo brilhava. Abaixei-me. Era outra concha. Dentro, uma pequena tira de papel. Agora você entende. Eu nunca voltei do mar porque o mar nunca me deixou ir. Viva por nós dois. As ondas vieram e cobriram meus pés, mornas, suaves, quase humanas. Por um instante tive a certeza de sentir uma mão tocar a minha, invisível, feita de água e lembrança. Senti uma paz que nunca conheci. Não era felicidade, tampouco tristeza. Era como se finalmente o luto tivesse completado o círculo. Não pelo que perdi, mas pelo que compreendi. Olhei o horizonte. O sol subia, e por um instante, juro que vi a silhueta dela na espuma, sorrindo. Não a mulher que morreu, nem a criatura que encontrei, mas o reflexo daquilo que sempre existiu entre nós. Algo que nem a ciência, nem o tempo, nem o mar conseguiram apagar. Abracei o colar, agora frio e leve, e deixei que o vento levasse o último pedaço de papel. Enquanto ele se perdia, pensei na frase que ela escreveu. Você nunca foi o observador, foi o motivo. E entendi finalmente que talvez o amor, o verdadeiro amor, seja exatamente isso.
Uma força antiga, marinha, impossível de conter, que continua existindo mesmo depois que o corpo se dissolve, que o nome se apaga, que a verdade se desintegra. Quando dei as costas ao mar, o som do farol voltou por um breve instante, um sopro distante como um adeus. E naquele suspiro, ouvi algo que poderia jurar ser a voz dela. Agora, Samuel, descanse. Voltei a caminhar, deixando que o sol secasse o sal na pele. O mar ficou atrás, quieto, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Nada ali havia terminado. E enquanto me afastava, o relógio que ela me dera, parado por tantos anos, voltou a funcionar. O ponteiro marcava 17h42.